você amigo que nos acompanha no site SB 24 Horas, seja muito bem-vindo, mais um Bola na Web aqui, versão 2016, ainda mais nesse período que o Brasil cedia as Olimpíadas 2016, o Rio de Janeiro é a primeira cidade da América do Sul a sediar umas Olimpíadas. E antes das Olimpíadas, lá em julho, nós tivemos jogos regionais, e Santa Bárbara saiu da quarta e voltou para a terceira divisão, que é a terceira região, que era, na verdade, a sua origem. E pela volta, Santa Bárbara teve que disputar a segunda divisão. Santa Bárbara pertencia à primeira divisão da quarta região, e ao voltar para a terceira região, Santa Bárbara teve que disputar a segunda divisão. Mas foi ótimo para Santa Bárbara, conseguiu um resultado excelente. A Americana ficou campeã, que foi a cidade sede, e Santa Bárbara ficou na segunda colocação, com muitas conquistas. E entre essas conquistas, tem duas medalhas que são assim super especiais para uma pessoa. Ele que é formado em arquitetura, em educação física e fisioterapia, Clóvis Vitor, como diria Conceição Fornazari. Vitor, muito obrigada por receber o nosso convite, atender o nosso chamado e vir participar do Bola na Web. Você que já participou algumas vezes, né? Participou ao lado da Naila, também uma jogadora que foi também uma das que compôs a equipe que venceu tanto o salão quanto o campo. É uma honra tê-lo novamente aqui dentro do Bola na Web, aqui, versão 2016. Olá, Tiane, um abraço a todos que acompanham. Verdade, no encontro do ano passado não foi um encontro muito positivo, porque a campanha do futebol de campo com o quarto lugar e o futebol de salão sequer passando na fase de classificação, então as derrotas vieram para nos fortalecer. Então foi através, literalmente, da péssima campanha dos regionais em Santa Bárbara do Oeste, e com a mudança significativa de região, a equipe se fortaleceu, criou-se um corpo, a base foi mantida e o sucesso, ora mais, ora menos, chegaria. Exatamente. Queria parabenizá-lo e também parabenizar as meninas pelas duas conquistas, porque a gente sabe que não é fácil fazer esporte no Brasil. Tudo bem, é futebol, que é uma paixão nacional. Sim, mas se você está numa grande cidade, num grande centro, num grande clube, é fácil. E o futebol feminino também, por mais que nós tenhamos agora, vem numa crescente, né, principalmente representado pela Marta, que já conquistou várias bolas de ouro, que é uma excelente jogadora, temos Cristiane e outras referências, mas futebol feminino é muito difícil no Brasil. Ainda mais aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade do interior de São Paulo, que tem as suas limitações, assim como as nossas cidades vizinhas, cidades da região. E conversando, você até destacou isso, né? Que Santa Bárbara, ela consegue brigar de igual por igual com várias equipes grandes e com algumas equipes até ser superior. Esse trabalho, Vitor, que você consegue fazer, ele começou quando ele tem se mantido, né? E agora vem com essas conquistas, que é nada mais do que merecido. Com certeza, Tiane, são 14 anos trabalhando com o futebol feminino. Começou nas indústrias Home, passou pela União Agrícola Barbarense, é praticamente 10 anos concursado na prefeitura, sempre com a pasta do futebol e do futsal feminino. O Brasil não tem política esportiva, então se lá em cima a gente não trabalha o esporte como ele deve ser trabalhado, imagine nos municípios. Mas é a bandeira que eu sempre levanto, né? Santa Bárbara dificilmente perde para uma outra cidade, seja qual for a modalidade, quando for pela essência, atletas formados no município, atletas residentes no município, nascidos no município, é um sangue diferente o sangue barbarense dos demais. Não que não tenham capacidade, mas a Secretaria Municipal de Esportes tem um caderno de profissionais de todas as modalidades, seja individual ou também coletiva, muito forte. Eu creio, pela experiência de muitos anos com a educação física e principalmente sendo professor e conhecendo outros municípios, ninguém consegue trabalhar com tanta maestria como o professor barbarense. Então os resultados acabam saindo. E quando a gente fala de política esportiva, o prefeito municipal barbarense vai tirar verba, tira da onde?
do esporte. O deputado vai tirar verba, vem da onde? Tira do esporte. Então já está muito evidente que se o investimento, que é muito mais barato do que as outras pastas, for no esporte, a gente deixa de investir mais na saúde, mais na educação, mais na segurança. A gente forma o cidadão do mesmo jeito, com muito menos custo, com muito mais qualidade de vida e com muito mais saúde. Hoje, o foco do trabalho se torna os Jogos Abertos, que vai acontecer em São Bernardo do Campo, né, agora em setembro. Como vai ser essa preparação? Lembrando das dificuldades, né? Que eu até queria que você apontasse qual que é a maior dificuldade que você tem em manter essas atletas. Porque elas são atletas meio período, né? Porque o outro meio período elas também têm que ganhar elas têm que ganhar literalmente o ganha-pão delas, né? E fica complicado, porque você tem um trabalho a ser feito, um trabalho de planejamento, porque quem te conhece sabe que você é todo correto, tem as suas metas, toda a questão do trabalho físico, também tem a parte psicológica que tem que ser trabalhada, mas também tem a parte que elas têm que trabalhar, têm que estudar. Essa é a maior dificuldade? A principal dificuldade, né? Você falou dos atletas de alto rendimento, dos grandes clubes, eles ganham para a prática esportiva. Agora a atleta amadora, ela perde com a prática esportiva. Ela ganha qualidade de vida, ela ganha prazer, ela ganha a convivência, a vivência no mundo esportivo, mas ela só tem ônus, né? Ela deixa o seu período de trabalho, deixa de ganhar, troca a sua turma, ao invés de trabalhar durante o dia, vai para o turno da madrugada, sai do turno da madrugada, vai direto para o jogo, sai do jogo. A gente teve um caso, por exemplo, da Gislene, a nossa destaque do campo e também do futsal, que em várias oportunidades eu cruzava com ela na pista, ela estava com o uniforme de Santa Bárbara, chuteira e caneleira e meião, indo para o trabalho direto. Então, como que a gente vai para o maior evento da América Latina envolvendo cidades, os Jogos Abertos do Interior em setembro? É muito complicado. 90% das nossas atletas trabalham e são arrimo de família. Então, quer dizer, dobram-se as preocupações. Como que eu vou deixar 10 dias o meu trabalho, deixar de ganhar 10 dias, e o leite em casa, e o arroz com feijão em casa? Então fica extremamente difícil. E também através do esporte, é a bandeira que eu mais levanto e que fico feliz, é que muitas de minhas atletas conseguem, através do esporte, estudar. E como que você deixa a universidade durante 10 dias para jogar futebol? Então são pequenos detalhes que, no final das contas, quando o árbitro apita o início do jogo, isso é levado tudo para dentro. Então a gente se fortalece demais com esses problemas extra-campo. Por isso que eu digo, dificilmente uma cidade municipal, uma equipe construída dentro de qualquer que seja o município vence Santa Bárbara. Eu creio que eles também têm as suas dificuldades, mas a gente trabalhando muito esse lado psicológico, esse lado da família dentro do esporte, a gente se fortalece a cada competição. E terminando o apito final do futebol de campo, que foi a nossa última conquista em Americana, o planejamento começou já no vestiário. Quem pode, quem não pode, quem pode, quem não pode. Então os Jogos Abertos começam dia 14 de setembro e vão até dia 24 em São Bernardo do Campo. E ali está a nata do esporte. Os campeões de cada região, os vice de cada região. Então é base de seleção brasileira, atletas de renome e muitos olheiros. Então a esperança dessas novatas que eu tenho no elenco, meninas nascidas em 97, 98, até mesmo em 99, que consigam fazer uma boa campanha e muitas vezes bater asinhas para uma grande equipe. Nossa, né? Sim, é de... Não tem palavras para poder dizer, porque... É difícil, né? Você vê assim, algumas conquistas nas Olimpíadas que, para quem gosta de esporte, acompanha. E aí vai lá o Arthur Nori, né? Que ganhou a medalha de bronze na ginástica ontem. Fez a continência. Porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que a gente vem batendo nessa tecla há tantos anos, os Estados Unidos faz um planejamento a longo prazo, né? Investe desde a base até sair um Michael Phelps, entre outros. No Brasil, não. O atleta, para ser atleta, que não seja jogador de futebol masculino, ele segue o caminho para ser militar.
porque é a oportunidade que eles têm de trabalhar, estudar e fazer o esporte, que é o que eles gostam, né? Aí a gente vê a Rafaela Silva, a Mayra Aguiar do judô e agora o Arthur Nori, que conquistou a medalha pela ginástica. Esse é só um parênteses para a gente poder entender essa parte de gestão pública, de políticas públicas do esporte que a gente não tem no Brasil e por isso que a gente leva, desculpa a expressão, leva pau de China, de Estados Unidos, que estão anos-luz à frente do nosso país. Bom, voltando para os jogos regionais, olha que bonito aqui. Essa é a conquista do futebol de campo. Esse é o troféu que foi conquistado pelo time futebol de campo feminino aqui de Santa Bárbara do Oeste. Muito bonito aqui, segunda divisão. E também tem a conquista do futsal que o Vitor carinhosamente enquadrou. Vitor, qual é o sabor de você olhar e ver essas duas conquistas? É o sabor de 14 longínquos anos apanhando literalmente. Todas as derrotas barbarenses ao longo dos Jogos da Juventude, que para se chegar aos Jogos Abertos, competimos Jogos da Juventude, Sub-18, Jogos Regionais e daí a Elite, que são os Jogos Abertos do interior. Todas as derrotas que pelo menos eu como treinador tive no futebol de campo e no futebol de salão foram exclusivamente para equipes contratadas. Eu não me recordo de ter perdido nenhuma decisão de semifinal, nenhuma disputa de medalha de bronze, tampouco uma final para equipes de menor estirpe do que a equipe barbarense. Então eu sempre levo isso em todos os lugares que eu falo, explico, comento sobre o futebol, sobre essa saga de 14 anos com 3 vice-campeonatos, 3 medalhas de bronze, várias vezes entre as 4 primeiras equipes, isso no futebol de salão, e a medalha é inédita, né? O município nunca havia em toda a sua história obtido o primeiro lugar. O primeiro lugar não veio de forma invicta. Tivemos uma derrota contundente na primeira fase, a fase de grupos, para a cidade de Mococa, onde, no cumprimentar entre os técnicos, bati nas costas do técnico de Mococa e falei, nos encontraremos na grande final. E Mococa, surpreendentemente, perdeu para a cidade de Nova Odessa e Santa Bárbara fez a final com Valinhos, um jogo assim, onde tecnicamente o nosso time era muito superior e como é final, torcida, ginásio cheio, sentimos muitas dificuldades, mas o jogo sempre esteve na mão das barbarenses. 1-0 o primeiro tempo, 1-1 no finalzinho do jogo, 2-1 para Santa Bárbara e mantivemos toda uma tranquilidade por ser um time calejado de muitas derrotas. Veio um filme na cabeça de todo mundo, principalmente do treinador, né? Porque a gente acaba sendo lembrado somente nas conquistas e não nas derrotas, que também é um grande e grave defeito do esporte brasileiro como um todo. Então daí a emoção foi demais, eu tive a minha comemoração à parte, depois de todas as atletas, cadê o Vitor, cadê eu estava num cantinho aos prantos, não sabia mais o que fazer, mas era pura alegria de o dever cumprido. Hoje eu poderia sair da prefeitura municipal, abandonar as equipes de competição, que eu já estaria com o dever cumprido. E no futebol de campo, uma equipe muito experiente, uma equipe que atropelou praticamente todas as suas adversárias, passou sem dificuldades numa semifinal, que é sempre muito difícil, por 3-0, e não encontrou maiores dificuldades na final, vencendo uma das principais rivais que temos ao longo dos anos, que é o município de Leme, que investe bastante no futebol feminino. Então foram 2 conquistas da perseverança, essa para mim é a grande palavra. Eu tenho e tinha nesse grupo dos Jogos Regionais atletas com mais de 10 anos vestindo a camisa de Santa Bárbara, perdendo todas as partidas que perdemos juntos. Então, na preleção antes de iniciar as 2 finais, foi só choro. E assim, uma olhando na cara da outra, tipo, essa vez a gente não perde. Então foi isso no futebol de salão e complementou a cerejinha no bolo, também vencendo o futebol de campo. E dizendo que todos esses pontos obtidos por essas meninas e com essas modalidades ajudou o município a subir à primeira divisão. É muito bom saber, né? Conhecer um pouquinho mais desse esporte que vem crescendo no Brasil e ver que aqui em Santa Bárbara do Oeste o trabalho é feito, né, de hoje. É um trabalho que vem já de um tempinho até hoje que apareceram as conquistas, né? Que é o fruto do trabalho.
E como que está a questão da base mesmo? As meninas ali eu tenho 9, 10 anos, eu gostaria tanto de jogar futebol. Como que faz, Vitor? Tem espaço para elas também? Tem um trabalho à parte? Tem escolinha? Como que funciona isso aqui em Santa Bárbara? A nossa equipe é baseada nas escolinhas municipais. Hoje, uma espinha dorsal de meninas novas, nascidas em 1998, 1999, quer dizer, com mais de 10, 15, 20 anos para frente, ainda pela frente no esporte. A secretaria é a mantenedora de todo esse projeto. Você pode ligar na Secretaria Municipal de Esportes ou até mesmo ir pessoalmente, que lá tem toda uma programação dos horários, dos momentos. E eu sempre falo que toda atleta iniciante, ou até mesmo aquela mamãe, aquela moça que a vida inteira gostou de jogar futebol na escola, na rua com os irmãos e não tem a oportunidade de estar somente entre meninas, eu tenho muitas delas durante os meus treinamentos. Então eu faço essa soma de valores, eu trago aquela menininha iniciante, 2003, 2004, 2005, trago aquela mamãe que sempre gostou de bater uma bolinha e na contrapartida elas observam essas craques de bola, porque o meu time, ele é completamente, em cada posição eu tenho uma craque, eu tenho uma grande goleira, uma grande zagueira, uma grande lateral, uma meio-campista, atacantes de muita qualidade. Então uma acaba servindo de espelho para outra. Aquela mais veterana observa aquela menininha e fala: poxa, eu tenho que ficar até essa menininha ficar mais madura, mais mulher e conseguir competir. E a mais novinha observa aquela menina já com medalha de ouro no peito, fazendo estripulias com uma bola nos pés e fala: nossa, eu também consigo. Então é um trabalho que não só o futebol, não só o futsal, o município barbarense, como eu comentei no início, é composto de muitos profissionais, de uma estirpe, de uma diplomação, de um currículo invejável, seja qual for a modalidade. Isso é legal, porque além do trabalho esportivo, tem a questão social. E foi bom você tocar nesse assunto. Como é trabalhar, imagina só, um monte de meninas juntos, tanto no futebol de campo quanto no futsal, naquela época que tá na TPM, uma briga com o namorado, uma briga com o pai, uma foi mandada embora do trabalho, outra não foi bem na faculdade. Como é feito esse trabalho do Vitor, que ele acaba sendo treinador, preparador físico, fisioterapeuta, pai, amigo, psicólogo. Como é feito esse trabalho? Porque o psicológico também é muito importante ser trabalhado, ainda mais em competições assim, que tem uma pressão, uma cobrança a mais. Eu sempre falo nas entrevistas, Tiane, que a mulher é diferente do homem. A mulher é um ser humano extremamente capacitada de muitos dons e de muitos dotes, mas muitas vezes adormecidos. Então, a mulher com um psicológico mais atuante, um psicológico mais forte, eu falo que é uma mulher maravilha, é um tanque de guerra. A mulher está pronta para qualquer batalha que lhe convém, seja dentro do lar, seja no trabalho, principalmente no esporte. Então eu tive praticamente aí 2 pós-graduações só sobre a psicologia do desenvolvimento esportivo. Como utilizar as capacidades das mulheres através da prática esportiva. Então isso eu levo muito no dia a dia. Como eu tenho, como você disse, um contato além das 4 linhas, eu tenho um estabelecimento onde eu reabilito, onde eu previno, onde eu condiciono. Mas o falar todos os dias a respeito fortalece demais. A mulher ela está suscetível aos xingamentos, às broncas, aos castigos, a tudo. Mas um psicológico trabalhado, isso serve como um complemento, como um suplemento para elas chegarem ao patamar que chegamos. Eu imaginava lá em janeiro deste ano que ficaríamos entre as 4. Eu tinha a plena convicção. Mas a medalha de ouro foi assim, garimpada a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada encontro, a cada amistoso, a cada campeonato disputado. Chegando na final, olha, Tiane, do coração eu tinha plena convicção que a medalha de ouro não sairia do nosso peito. Então foi trabalhando o psicológico,
Sem contar com a técnica apurada. E a mulher barbarense, ela tem um DNA e tem um sangue diferente das outras. Eu não sei se é a nossa água, se é o nosso ar. Alguma coisa fica diferente. E daí aquela menina que vem para agregar, aquela cerejinha, aquele diamante que eu acabo trazendo de outros municípios, meninas que já jogam comigo, mas não moram em Santa Bárbara do Oeste, elas absorvem esse desejo, essa vontade pela conquista e tudo se torna mais fácil com esse trabalho psicológico que é extremamente essencial hoje em dia. A gente vê, você citou os Jogos Olímpicos, eu creio que se o brasileiro que tem esse DNA esportivo maior que o europeu, maior que o asiático, maior que o africano, fosse trabalhado com maestria, tenho certeza que os resultados seriam melhores. E como é para você, como que você esvazia toda essa emoção? Porque na conquista do futsal tem um vídeo na página, né, que tem a página Futebol e Futsal Feminino Santa Bárbara do Oeste. Tem o vídeo lá que todo mundo entra na quadra e o Vitor vai para um cantinho mesmo, que você já citou agora na nossa entrevista. É um jeito também de você pôr para fora essa emoção, porque querendo ou não, você absorve muita coisa. Quem conhece o Vitor sabe, ele parece uma muralha, né? Tá ali para tomar todas as pancadas que forem necessárias, seja da jogadora, seja cobrança profissional, seja qualquer cobrança, ele está ali, firme e forte. Mas tem uma hora que também você é ser humano e você não é de ferro. Com certeza, Tiane, eu mudei muito a minha concepção de ser treinador, né? Eu tenho algumas inimizades no mundo esportivo, como todo mundo tem no mundo político, no mundo profissional, etc., proveniente de ser uma parede, um muro de contenção a todo momento. Nesses últimos 2 anos, com muita reflexão, com muito estudo, com muita literatura, eu estava guardando muito para mim todo este problema e me tornando um cara extremamente inacessível para os nossos adversários, para as nossas rivais. Então criou-se uma casca muito grande com relação ao Vitor. E quem me conhece na essência sabe que eu sou um homem para toda obra, um coração do tamanho do planeta. Então, através da prática esportiva, minha, propriamente dito, voltei a lutar, voltei a nadar, voltei a correr, voltei a jogar o futebol que por muitos anos eu deixei de fazer. Então, através da minha prática esportiva, consegui estar mais tranquilo. E é aquele trabalho do dia a dia, do amadurecer, saber que muitas vezes, olha, se a gente se dedicar minimamente, os resultados vão chegar. E eu não preciso de esporros, não preciso de dar um sermão atrás do outro, como sempre foi por tradição, eu ser um treinador muito severo. Acabei abrindo mais o coração, sentando, tivemos muitas reuniões, conversamos, agora com a modernidade do mundo virtual, a todo momento um áudio para uma, um áudio para outra, um áudio para o grupo. Então o meu coração amoleceu mais ainda para a prática esportiva, porque a minha essência eu nunca deixei de ter. Então, aquele momento do futsal, várias imagens vieram na cabeça, e aí, aqueles 48 segundos, praticamente 14 anos em 48 segundos. Então, eu me emociono, tanto no rádio, na entrevista do jornal, e agora perante as câmeras, porque só quem vive o esporte amador sabe quanto é difícil você tirar da sua remuneração, como um profissional que sou concursado, recebo pouco, pelo muito que presto ao município. Isso não é só o meu caso, é o caso de muita gente. Então o placar não rodava 48 segundos ali, não passavam, era uma eternidade. E no final das contas, toda essa emoção terminou o apito, eu não sabia para onde correr, a quem comemorar, porque eu seria muito injusto se eu te abraçasse, se eu abraçasse qualquer uma delas, porque a minha visão, Tiane, era de todas as minhas ex-atletas sentadas na arquibancada. E elas estavam lá, todas as minhas atletas que perderam para Piracicaba, perderam para Botucatu, perderam para São Carlos em outros momentos. Então elas estavam ali torcendo como se elas estivessem dentro de quadra. Então eu achei assim, o que eu vou fazer? Eu achei muito injusto pegar a primeira e abraçar, beijar e chorar. Então eu fui para dentro do gol. Eu acho que eu chorei ali 14 anos praticamente das derrotas doloridas que nós tivemos, porque a gente vinha de uns jogos regionais em Santa Bárbara horroroso.
uma final em Lins no ano que antecedeu o Santa Bárbara, perdendo quando faltavam 18 segundos para terminar o jogo. Então era muita tristeza, assim, junto com toda a comoção que foi a conquista do título. Então eu me emociono, não tenho vergonha, eu sou de uma família extremamente emotiva, acho que nenhum Fornazari chora mais tanto do que eu. Então, graças ao bom Senhor, eu sempre choro pela felicidade. Dificilmente eu me abalo com uma derrota, com uma tristeza, com uma grande perda. Mas é essa bandeira que eu levo todas as vezes. E as minhas meninas, eu tenho a plena convicção que todas as que estavam torcendo, que todas que estavam jogando, tem um pouquinho desse lado emotivo, desse lado assim mais ser humano, que muitas vezes não aparenta atrás de uma foto, atrás de uma entrevista ou até mesmo dentro das quatro linhas. Você vem de uma família muito querida, né? Que também destaca alguns esportistas, né? A Rafaela agora vindo super bem no karatê, né? A Rafaela é filha de um primo seu. E aí o pessoal os Fornazaris são um coração mole, mas são todos muito queridos e dedicados àquilo que se dispõe a fazer, né? Principalmente a minha melhor amiga, né? Que ela também tem sangue Fornazari, né? Pois é. Um beijinho pra você, Anne. Vitor, essa sua comoção, ela comove todo mundo, porque todo mundo que você disse, né? Você viu as suas ex-atletas, tudo. Isso é fruto do seu trabalho, é a família que você criou. Esse laço dessas meninas, porque posso ter um compromisso, posso estar na idade que eu não aguento mais jogar bola, mas eu tô ali para dar um apoio e incentivar aquelas que estão representando Santa Bárbara dentro das quatro linhas. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, porque foi muito válido a sua experiência, o seu trabalho que é feito aqui para o esporte da cidade, não só da cidade, como da região, né? Porque o Vitor, além de trabalhar como treinador das duas equipes, ele também é fisioterapeuta. Você também ajuda na reabilitação de muitos atletas aqui da região. Então, você está de parabéns. E você sabe que cada conquista sua é por 100% merecimento seu. Eu que agradeço, Tiane. É sempre um prazer estar com você. Como eu disse, o ano passado não foi um ano de muita sorte, mas eu acho que foi uma preparação, né? Algo estava reservado para essas meninas e foi reservado justamente na nossa vizinha cidade contra as nossas principais rivais, porque são 14 anos jogando contra São Carlos, Jaú, Lins, Botucatu, Bauru, Piracicaba. Mas a essência do barbarense é Nova Odessa, Sumaré, Americana. Então teve um gosto mais que especial. A gente espera que provavelmente aí 85% de chances que os jogos regionais do ano que vem novamente sejam sediados no município de Americana. Aí facilita muito a nossa logística. As meninas não precisam abdicar de um tempo todo integral de trabalho, conseguem aquilo que eu disse no comecinho, montar na moto, chuteira, caneleira e meião e voltar para o expediente, depois sair, voltar, calçar o tênis e jogar o futsal à noite. Então é sempre um prazer estar falando sobre o esporte e é a bandeira que eu sempre levanto, ainda mais nesse momento importante que começamos ainda nesse mês de agosto, que são as eleições. A Secretaria de Esportes não deve ser levada como uma moeda de troca. A Secretaria de Esportes tem que ser, sim, como uma das pastas mais importantes no município, porque o investimento é baixo. Você tem cerca aí de 8 mil pessoas praticantes de esporte no município de 200 mil, é muita gente. É muito fácil de se fazer esporte, ainda mais em uma secretaria muito poderosa mesmo, desde seus zeladores, de seus motoristas, de seus monitores, de seus assistentes e principalmente os seus profissionais concursados que ali estão. Ali tem técnico de seleção de karatê, tem técnico de seleção de basquetebol, de judô, ex-atletas. Então é muito simples tocar o esporte. Então você, político querido, use a Secretaria Municipal de Esportes como uma pasta importante no seu processo eleitoral, porque nós, professores concursados e praticantes de atividade física, sabemos o quanto é importante, Tiane, a prática esportiva para a nossa qualidade de vida. É isso aí, que alguns exemplos anteriores sirva de lição para não repetirmos alguns erros que cometemos na vida. E não só a Secretaria de Esportes, mas eu acredito que todas as pastas devem ser preenchidas com aqueles profissionais capacitados e que sejam da sua área.
Bom, para você que nos acompanhou nesse Bola na Web super especial aqui, falamos um pouquinho do futsal e do futebol de campo de Santa Bárbara do Oeste, que as duas modalidades foram campeãs nos Jogos Abertos da segunda divisão aqui da terceira região, que agora Santa Bárbara vai para os Jogos Abertos nessas duas modalidades. Para você que nos acompanhou aqui nesse Bola na Web de hoje, meu abraço e espero vocês no próximo programa. Até lá!